É hora de Claramente Agora e a gente vai acompanhar como termina esse assunto de estresse relacionado às doenças do coração. Acompanhe. Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao Claramente. A saúde do coração físico depende também de melhorar sua afetividade consigo mesmo e com as pessoas. Dr. Jim Ornish, cardiologista da Universidade da Califórnia em São Francisco, explica em seus livros Salvando o Seu Coração e outro livro Amor e Sobrevivência, que não é só uma questão de aprender a lidar com o estresse, defender-se dele ou lutar contra ele, mas tem que ver muito com transcender nossa sensação de isolamento, de modo que a cura real possa ter seu início, ou seja, de modo que os nossos corações, o espiritual e o psicológico, possam começar a se abrir e não somente as nossas artérias. Abrir o coração emocional e espiritual significa que você aprenderá uma nova forma de crescimento, saindo do script ou do papel, de ter que ter coisas para procurar, então, ser. Nesse aprendizado que a vida pode lhe proporcionar, se você estiver aberta para a luz e a verdade, irá ver que é preciso mudar alguns padrões de funcionamento de seus pensamentos, que geram sentimentos e produzem as escolhas não saudáveis. Mudar o estilo de vida também no sentido de pensar diferente e melhor, para sentir melhor e tomar decisões mais sábias. Vários estudos comprovaram a importância da interação social. Um deles foi feito com 6.928 homens e mulheres morando nos arredores da cidade de São Francisco, na Califórnia, e com 13.301 homens e mulheres em North Karelia, no leste da Finlândia. Essas pessoas foram estudadas durante 5 a 9 anos e a conclusão que os cientistas chegaram é que as que estavam socialmente isoladas tinham um risco de 2 a 3 vezes maior de mortalidade, tanto por doença do coração quanto por outras causas de morte, quando comparadas com as que se sentiam mais ligadas aos outros. Esses resultados foram independentes de outros fatores de risco cardíaco. O simples fato de serem sócias de um clube, membro de uma igreja, diminuía muito o risco de morte prematura, dando proteção contra a doença cardíaca, mesmo se tivessem, por exemplo, pressão alta. Na Universidade de Houston, o Dr. Robert Naren verificou algo interessante ao darem apoio social a coelhos no laboratório. Coelhos geneticamente iguais receberam alimentação rica em colesterol para desenvolverem aterosclerose ou placa de gordura nas artérias e assim os cientistas poderem estudar esse problema de saúde. Esperava-se que todos os coelhos daquele laboratório ali desenvolvessem o mesmo problema nas artérias. Mas eles viram que os coelhinhos que estavam nas gaiolas mais altas, já que elas eram empilhadas até o teto, desenvolviam mais aterosclerose do que os que ficavam nas gaiolas mais baixas. Ué, que estranho, né? O que descobriram é que a funcionária do laboratório, que era de baixa estatura, ela brincava com os coelhos das gaiolas mais baixas, já que não alcançavam as gaiolas mais altas e os coelhos de cima, então, ficavam isolados, sem um estímulo afetivo. Repetiram o estudo e confirmaram que os coelhos que recebiam um colinho, com os quais se conversava e brincava, tinham uma redução de mais de 60% de aterosclerose comparados com os que eram geneticamente iguais, que haviam recebido a mesma comida, mas só receberam cuidados de rotina. Estudos revelaram que as pessoas que vivem sozinhas têm mais doença do coração do que as que vivem com alguém ou com animais de estimação ou mesmo cuidando de plantas. Na Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford, o Dr. David Spiegel
conduziu um estudo científico no qual pacientes com câncer de mama com metástase foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Um grupo recebeu assistência médica convencional e o outro, além disso, participou de um grupo de apoio semanal durante um ano. Após 5 anos, ele descobriu que as que frequentavam os grupos de apoio tiveram uma taxa de sobrevida 2 vezes maior do que o outro grupo. Quando a pessoa vive isolada socialmente, existe uma falta que pode gerar uma angústia ou depressão. Surge uma sensação de não ser ou não ter algo realmente bom na vida. E, em geral, diz o Dr. Ornish, o que vem depois disso é a crença de que, se ao menos eu tivesse mais dinheiro, ou se ao menos eu tivesse mais poder, ou se ao menos eu fizesse sexo com mais frequência ou com mais pessoas, se ao menos eu tivesse maiores realizações, então eu seria feliz e tudo ficaria legal e eu me sentiria bem e as pessoas me amariam e eu me sentiria ligado a elas e seria feliz. Ou, se ao menos eu fosse mais esperto, ou mais magro, ou mais gordo, ou mais bonito, ou mais musculoso, então eu seria feliz e tudo estaria legal, e eu me sentiria bem, e as pessoas me amariam, e eu me sentiria ligados a elas. Mas, infelizmente, aquilo que a pessoa pensa que se conseguir será feliz, não conduz à felicidade que dura muito. Diz o Dr. Ornish que, para muitas pessoas, o dinheiro é a única maneira de se manter em evidência. Para outros, a moeda da autoestima é o cargo no trabalho, a classificação acadêmica ou a estatística atlética. O palco pode ser diferente para cada um de nós, mas a representação é a mesma. A conclusão que o Dr. Ornish chegou é que o isolamento pode conduzir à doença, ao passo que a intimidade afetiva pode levar à cura. E esse isolamento pode ser a pessoa estar isolada dela mesma, da paz interna, não só isolamento pela pandemia. Pode ser isolamento dos outros e também isolamento de um ser superior que eu chamo de Deus. E intimidade afetiva não é sexualidade. Muita gente tem muito sexo, mas não tem nenhuma intimidade afetiva nem consigo mesmo e nem com as outras pessoas. Então, é importante para a saúde física, emocional e espiritual aprender a abrir o coração afetivo. É muito importante que aprendamos a olhar a dor como amiga, olhá-la como uma informação e ver o sintoma como um alarme. Ele está dizendo, o sintoma está dizendo algo que precisamos dar uma olhada e ver o significado. A dor é para chamar a nossa atenção. Ela vem como um sinal de que algo precisa ser mudado. E pode ser dor física, dor emocional ou dor espiritual. Tudo tem uma causa em nosso organismo. E é importante entender que o todo é mais importante do que a parte. O todo é mais do que a soma das partes. O corpo e a mente funcionam como uma grande orquestra em que, quando uma parte adoece, as outras são afetadas. O pai da medicina, Hipócrates, médico grego, ele disse alguma coisa muito importante sobre o lidar com as pessoas doentes. Disse que mais importante do que saber que doença tem a pessoa é procurar entender que pessoa tem aquela doença. Ou seja, olhar o todo, envolvendo não só o físico, mas para também olhar o emocional e até a dimensão espiritual da pessoa, a fim de conseguir ajudá-la melhor. Então, se você olha a dor, seja física, emocional, como inimiga, a tendência será correr para a farmácia, comprar um remédio, tomá-lo e tentar esquecer e não pensar mais. Ainda que a maioria possa fazer isso é uma loucura. Olhar a dor como professora e não como inimiga ajuda a pensar em melhores escolhas para você fazer na sua vida. Pensar em novas possibilidades de viver que podem existir. Claro, como expliquei antes, diante de uma dor aguda e insuportável, um medicamento pode aliviar. Mas depois, pense na causa dela
e procure atuar nessa causa. Vivemos nessa série, nós vimos aqui, aliás, nessa série de 3 claramente, com o título Salvando o Seu Coração, que aprender a nos comunicar melhor com as pessoas, falando a partir do coração, em vez de somente de modo racional, ajuda a diminuir o estresse, previne complicações cardíacas e de outras doenças. Se você perdeu as 2 partes anteriores, veja o nosso canal do YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. Então, eu espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá. Muito obrigada, Dr. César. E olha, assunto muito interessante está para acontecer aqui na próxima semana. Você que está acompanhando aqui a programação da Novo Tempo já sabe, talvez, mas eu tenho um convite muito especial para você, ó. Vem aí a Semana Santa 2021, um programa preparado com muito carinho para você que acompanha aqui a programação da Novo Tempo. Olha só. De 29 de março a 4 de abril, acontece a Semana Santa. E o pastor Felipe Amorim espera por você às 10 da noite com mensagens especiais sobre o poder restaurador de Cristo na sua vida. Que maravilha, né? Não perde não, olha, a Semana Santa começa na próxima segunda-feira, dia 29 de março. Marca aí, deixa reservado esse tempo e ela vai desde segunda até domingo, dia 4 de abril. Ela acontece às 10 horas da noite e você tem um encontro marcado com o pastor Felipe Amorim. Tenho certeza que você, sua família, seus amigos serão abençoados nessa semana. Bom, a gente faz um rápido intervalo aqui e na volta tem receita. É a torta de legumes 0 glúten que eu te ensino e é uma receita prática, mas muito saborosa. Vida e Saúde volta já já.